Olá, pessoal. Meu nome é Daiane Cândido. Eu sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, e uma das integrantes do grupo de residentes da Escola de Aplicação Professor Chaves. E a nossa aula de hoje tem o seguinte tema: citoplasma, uma série de diversas reações metabólicas no organismo, onde nós iremos entender a organização do citoplasma, as funções e o papel de cada organela no funcionamento do organismo. E a princípio, eu trouxe uma citação do livro de John Green, A Culpa é das Estrelas, que diz o seguinte: Hominis, célula e célula. Toda célula procede de outra célula. Toda célula nasce de uma que a antecede, que se formou a partir da anterior. A vida procede da vida. Logo, o autor, de maneira literária, ele dá uma nova roupagem ao que a teoria celular já nos afirmava desde 1838, 1839, que todo ser vivo se origina a partir de uma célula e que somente uma célula origina a outra. Diante disso, a gente pode dizer o seguinte: que nós somos um monte de células tentando entender outras células. Sendo assim, olha, é essencial que nós entendamos a unidade básica, morfológica e fisiológica dos seres vivos, que é justamente a célula. Então, começa a observar comigo essa imagem de uma célula eucarionte animal. A gente começa a observar que ela possui uma grande variedade de estruturas, não é verdade? O seu núcleo é muito bem organizado, é delimitado por uma membrana celular, uma membrana nuclear, e que o seu material genético ele não está solto nem imerso aí no seu citoplasma. Então, começa a pensar comigo. Nesse exato momento, no meu corpo, no seu corpo, no corpo dos demais animais, todas essas estruturas, elas estão trabalhando em conjunto para que ocorra o bom funcionamento do meu e do teu organismo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente acaba vendo essas estruturas através de conceitos abstratos que não nos fazem ter uma visão geral, uma visão sistêmica de como cada uma dessas estruturas elas atuam dentro do nosso corpo. Então é justamente nessa questão que a nossa aula ela vai chegar hoje. E aí você pode me perguntar o seguinte, né? Ô Daiane, o que é o citoplasma? E eu vou te dizer, olha, o citoplasma, ele é formado pelo fluido intracelular viscoso, que a gente chama de citosol, pelas estruturas membranosas, que a gente denomina de organelas citoplasmáticas, e pelas redes de tubos e filamentos de proteínas, que a gente chama de citoesqueleto. Porque, veja bem, até um certo tempo atrás, acreditava-se que o citoplasma ele era apenas constituído pelo fluido intracelular. Entretanto, com os avanços nos estudos, a gente concluiu que ele é o conjunto desses três elementos aí. Então, em relação ao citoesqueleto, por exemplo, ele tem essa responsabilidade de dar a forma e a sustentação da célula, como a gente pode observar, né, pela própria nomenclatura da palavra citoesqueleto. Assim como nós temos o nosso esqueleto ósseo, né, responsável pela a nossa locomoção, pela nossa sustentação, a célula, ela também vai possuir o seu esqueleto. E então, o citoplasma de todas as células, eles vão ser iguais? Eu vou te dizer que não.
que há uma certa diferença de complexidade entre o citoplasma de uma célula procariótica e o citoplasma de uma célula eucariótica. Por exemplo, a célula procariótica, ela não possui uma grande diversidade de estruturas membranosas, ou seja, de organelas. A única organela que a gente encontra numa célula procariótica são os ribossomos. E, inclusive, o material genético dessa célula procariótica, ela está totalmente imerso no próprio citosol. Ou seja, aqui nessa imagem, a gente consegue observar essa diferença, não é, de complexidade de forma mais clara, porque aqui a gente tem uma célula procarionte e aqui a gente tem uma célula eucarionte animal. E a gente observa, ó, que na célula procarionte, todo o seu material genético está fluido, imerso dentro do citosol. E as únicas organelas presentes que a gente consegue observar e que estão na célula são esses pontinhos verdinhos que são os ribossomos. Em contrapartida, a gente observa a célula eucarionte animal com essa grande diversidade de estruturas, com essa complexidade um pouco mais acentuada. Bom, agora a gente vai compreender cada uma das organelas citoplasmáticas e de que maneira elas exercem as suas funções. Começaremos com os centríolos, que a gente pode dizer que o centríolo é uma espécie de cilindro oco, que é uma organela que está presente na maioria das células eucariontes, exceto nas células vegetais. E também a maioria dos fungos não possuem centríolos. E qual é o papel dos centríolos? Um dos principais papéis dos centríolos é essa participação na formação dos cílios e flagelos, que são justamente as estruturas locomotoras das células. E aqui, olha, eu trago nessa imagem um exemplo, né, de células ciliadas que estão presentes na nossa traqueia. Se a gente observar aqui a imagem, ó, nessa estrutura aqui, nessa parte superior, a gente observa essas estruturas realmente semelhantes a cílios. E elas têm um importante papel de varrer o muco, né, na nossa traqueia e também varrer as estruturas, as partículas que a gente inala através da nossa respiração. Então, você vai colocar aí na sua cabecinha que na sua traqueia existem células ciliadas, né, que tiveram a participação dos centríolos na sua formação. Em seguida, a gente tem aqui os ribossomos, que são as organelas responsáveis principalmente pela síntese de proteínas. E essas proteínas, elas vão atuar dentro da própria célula, principalmente dentro do núcleo, e também elas vão participar da constituição do citoesqueleto. Inclusive, os ribossomos também participam da formação do complexo de Golgi. Na organela citoplasmática seguinte, a gente tem o retículo endoplasmático granuloso, que é aquele justamente que tem ribossomos aderidos em si. E qual é o papel dessa organela? A produção de proteínas de exportação. Como assim, Daiane? Diferente dos ribossomos, que participam da síntese de proteínas que vão atuar dentro da própria célula, o retículo endoplasmático granuloso, ele vai participar da produção de proteínas que elas vão ser exportadas,
que elas vão sair para fora da célula e atuar fora dela. E agora nós chegamos aqui no retículo endoplasmático liso, que ele tem a função de sintetizar ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Ou seja, essa é uma organela que ela está muito presente e muito bem desenvolvida no nosso fígado, como eu coloquei aí na imagem. E diferente das outras células do nosso corpo, onde há uma pequena, quantidade de retículo endoplasmático liso, no fígado há essa grande concentração dessa organela, justamente porque ela exerce o papel importante de inativar ou de eliminar substâncias tóxicas, como o álcool, por exemplo. E o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, é uma organela citoplasmática que ela é responsável pela secreção celular. Ou seja, além disso, ela vai participar também da constituição, da formação do gameta masculino. Aí você vai me dizer assim, Daiane, de que maneira que o aparelho de Golgi ele contribui na constituição do gameta masculino? E eu vou te mostrar aqui. Na cabeça do espermatozoide, a gente observa que tem essa estrutura envolvendo essa bolsinha que a gente denomina de acrossomo. E esse acrossomo, que é justamente nessa estrutura que o aparelho de Golgi ele participa na formação, é uma bolsa digestiva, que vai ser importantíssima no processo de fecundação. Por quê? Porque é justamente esse acrossomo que vai permitir que o espermatozoide ele consiga perfurar o óvulo para que ocorra a fecundação. E o lisossomo, que é uma organela citoplasmática que a gente já comentou anteriormente, que tem o principal papel de participar da digestão intracelular. E além da digestão intracelular, o lisossomo é importante para realizar uma função relacionada à autofagia, ou seja, a capacidade de digerir componentes da própria célula. E isso é importantíssimo para o processo de renovação celular. Porque, por exemplo, eu coloquei a imagem de um neurônio, que é uma célula cerebral. E os nossos neurônios, eles são de origem embrionária. Eles se desenvolveram, no nosso momento de desenvolvimento embrionário. Então, à medida que essas células vão ficando inativas, que elas vão envelhecendo, o lisossomo, ele tem esse papel de ir lá, digerir essa célula inativa, esse componente inativo, esse componente celular envelhecido, para que haja essa renovação celular. E assim o nosso organismo ele continue funcionando adequadamente. E nós temos o peroxomo, que é importantíssimo no processo de desintoxicação celular e que é uma organela muito presente nos nossos rins e também no nosso fígado. E chegamos à mitocôndria, A organela que tem esse papel principal de atuar no processo de respiração celular e através desse processo que também ocorre a produção de ATP, que é a principal fonte de energia dos seres vivos. E, inclusive, as mitocôndrias são organelas de origem materna. Então, agradeça sua mãe pelas suas mitocôndrias. E, por fim, eu não poderia deixar de comentar sobre os plastos, que são organelas citoplasmáticas presentes nas células vegetais e que possuem o principal papel de armazenar substâncias. E que tipo de substâncias são essas? Amido,
pigmentos, que inclusive a gente tem o exemplo do cloroplasto, que é a organela, né, responsável por armazenar a clorofila, o pigmento verde, e que é importantíssima no processo de fotossíntese. E no mais é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula e a gente se encontra nas nossas próximas atividades. Um grande abraço!